Chegando aqui novamente para trazer para vocês mais uma videoaula. É sempre um prazer retornar a vê-los aqui na nossa plataforma, onde estamos aqui trabalhando aqui com o curso, né? Estamos passando para vocês aqui o curso de Estudos Hermenêutico, Metodologia para a Interpretação dos Textos Sagrados. Esta aula de hoje nós vamos falar sobre a importância dos estudos hermenêuticos, né, para a interpretação dos textos sagrados. Tá? A hermenêutica é uma das principais ciências que um pregador de qualquer denominação religiosa, seja ela de confissão católica, protestante, evangélica ou pentecostal, precisa e deve estudar. Mas quantos destes pregadores ignoram desta tão valiosa ciência até mesmo o nome? O que é, então, a hermenêutica? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é a hermenêutica. Segundo nos ensinam os dicionários, a hermenêutica é uma arte de interpretar corretamente os textos, sejam eles filosóficos, históricos ou teológicos. No entanto, a hermenêutica, palavra que tem sua origem no termo grego hermeneuein, que significa interpretar, e da qual trataremos neste trabalho, faz parte da teologia exegética, ou seja, da teologia que trata da reta interpretação das Escrituras Sagradas. O próprio apóstolo Pedro admite em suas cartas, referindo-se a estas mesmas Escrituras, que entre as do Novo Testamento, bem como nas demais, ou seja, também as do Velho Testamento, há algumas passagens de difícil entendimento, as quais os indoutos e inconsequentes torcem para a sua própria perdição. Pior ainda é quando estes indoutos nos conhecimentos hermenêuticos se apresentam como doutores e torcem as Sagradas Escrituras para provar os seus erros, arrastando consigo multidões de incautos à perdição. Seus doutores e falsos profetas, em sua maioria, são hereges, pessoas ambiciosas e extraviadas, dissidentes de outras denominações de onde foram expulsos por motivos diversos, que vão da desobediência ao roubo e criam suas arapucas disfarçadas em igrejas, distorcendo as verdades que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Qualquer pessoa com pretensões de subir a um púlpito para pregar a palavra de Deus, não pode ignorar tão importante ciência, ou então ver-se-á muitas vezes perplexos e facilmente cometerá erros gritantes de interpretação dos textos sagrados. A principal arma do soldado cristão é, sem dúvida alguma, a Sagrada Escritura. E se ele desconhece o seu valor ou ignora a correta interpretação de seus textos, que tipo de soldado poderá ser? Não existe livro mais perseguido pelos inimigos, nem mais torturado pelos amigos que a Bíblia Sagrada, devido à ignorância de toda boa regra de interpretação. Este dom divino não nos foi dado para que cada qual ou use a seu propósito, a seus próprios caprichos ou desejos, ou a seu próprio gosto, mutilando, inventando ou torcendo suas verdades para a nossa perdição, para a perdição de seus seguidores. Daí, então, a grande importância dos estudos hermenêuticos para aqueles que se dedicam à pregação da palavra de Deus e também aqueles que se dedicam ao ensino, à educação, como é o caso de professores de ensino religioso não confessional, das escolas públicas, estaduais, municipais, ou também aqueles que trabalham em escolas dominicais. Esses sim necessitam de dominar pelo menos um pouco daquilo, saber interpretar aquilo que está corretamente escrito nos textos sagrados. Daí a hermenêutica, como já dissemos, hermeneu vem da palavra grega, que significa interpretar, dar sentido
a um texto ou a um discurso. E é este o propósito deste curso, mostrar para vocês como é importante a forma de se dirigir, né, aos seus ouvintes, levando para eles uma interpretação correta da Bíblia Sagrada, dos textos bíblicos, inclusive dos contextos históricos daquela época, né, que precisam ser bastante esclarecidos para que se possa ter um bom entendimento da Bíblia Sagrada. Portanto, é preciso lembrar aqui que as circunstâncias variadíssimas que concorreram na produção dos textos da Bíblia exigem do expositor ou do estudioso que a sua análise seja meticulosa, cuidadosa e sempre científica, de acordo com os princípios hermenêuticos. Entre os escritores bíblicos que falavam da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, encontramos pessoas de todas as camadas sociais e diferentes níveis de educação, tais como poetas, como Salomão, profetas, como Isaías, pastores de ovelhas, como Amós, sacerdotes, como Esdras, guerreiros, como Davi, pescadores, homens sem estudos e sem formação intelectual, como Pedro e João, sábios como Moisés ou Paulo. Entre estes, uns formularam leis, como foi o caso de Moisés, outros escreveram histórias, como Josué, outros compuseram salmos, como Davi, ou provérbios, como Salomão, profecias, como é o caso de Jeremias. Outros escreveram biografias, né, como os evangelistas ou as cartas ao modo dos apóstolos. No entanto, cada um destes homens viveram em tempos bem diferentes. Moisés, por exemplo, viveu 400 anos antes do cerco de Troia e 300 anos antes de aparecerem os mais antigos sábios da Grécia e da Ásia Menor, como Tales de Mileto, Pitágoras e Confúcio. Já o último escritor bíblico, João, viveu cerca de 1500 anos depois de Moisés. Não bastassem o fator tempo, temos ainda a diferença de lugares em que cada um desses escritores bíblicos viveram, tais como o centro da Ásia, os desertos da Arábia e da Judéia, os pórticos dos templos, as escolas dos profetas em Betel e Jericó, os palácios da Babilônia, as margens do Chebar e em meio à civilização ocidental, colocando em seus textos os usos e costumes, as figuras, os símbolos e expressões, bem como as cenas peculiares que ofereciam tão variados tempos e lugares em que estes escritores viveram. Os escritores que redigiram e compuseram os textos da Bíblia Sagrada foram totalmente inspirados. E isso é incontestável, isso ninguém pode negar. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Esse fato, no entanto, não invalida o bom senso que recomenda estudar minuciosamente os escritos bíblicos para uma reta interpretação e conhecimento, compreendendo o modo de vida das pessoas daquela época, seus costumes e os lugares onde viviam. Tais circunstâncias, como é natural, influíram não só na verdade divina expressa na linguagem bíblica, mas como também na própria linguagem de que se ocupa a hermenêutica e que é tão necessário ao teólogo, intérprete ou professor de assuntos bíblicos ou filosóficos. Uma breve observação, mais atenta e geral com respeito a essa linguagem, nos fará, certamente, mais convencidos da grande necessidade que temos de conhecer as regras de interpretação para o estudo proveitoso das Sagradas Escrituras. Certos pregadores, sem nenhuma formação teológica e que sempre viveram sem ter nenhuma intimidade com a linguagem bíblica ou que nunca estudaram hermenêutica,
encontram nesta linguagem um choque cultural e incompatível com a sua imaginação de ideal de revelação divina. Pela grande variedade, por que isso acontece? Acontece pela grande variedade de gênero, de palavras e expressões figuradas e simbólicas que ocorrem nos textos bíblicos. O estudo da hermenêutica não só os libertaria desta dificuldade, como também os convenceria de que tal linguagem divina por natureza é também a mais científica e literária. Um famoso cientista costumava recomendar aos seus colegas de cátedra que estudassem o invisível porque, afirmava ele, só é possível conceber aquilo que não vemos trabalhando sobre o que vemos. No entanto, esta ideia da ciência moderna é mais antiga que os próprios textos bíblicos, porque, na verdade, o primeiro ser a encarnar os seus pensamentos invisíveis nas coisas visíveis do universo foi o próprio Deus, revelando-se desse modo a si mesmo. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Isso está escrito em Romanos 1, 19, 20. Aqui está, portanto, o universo, nesse texto de Romanos que nós acabamos de falar aqui, está, portanto, então, o universo transformado em um grande dicionário divino, repleto de inúmeras palavras que são as coisas visíveis, vivas e mortas, ativas e passivas, expressões simbólicas das suas ideias invisíveis. Nada mais natural, no entanto, que ao inspirar os textos bíblicos, tenha Deus criado o seu próprio dicionário, guiando-nos por meio do visível ao invisível, pela encarnação do pensamento ao próprio pensamento, pelo objetivo ao subjetivo, pelo conhecido e familiar ao desconhecido e espiritual. E isto não foi só natural, mas também absolutamente necessário por causa da nossa condição atual. No entanto, as palavras exclusivamente espirituais ou abstratas, pouco ou nada dizem ao homem natural. Haverá apenas um fato relacionado com a mente e a verdade espiritual que se possa comunicar com proveito, sem lançar mão da linguagem nascida de coisas visíveis. Deus teve em conta esta nossa condição. Não estranhemos, portanto, que para nos elevar à concepção do possível do céu, tenha Ele, Deus, feito uso de figuras ou semelhanças tomadas das cenas gloriosas da terra, nem de que, para nos levar a possível da sua própria pessoa, se vale a Deus do que foi a mais importante de suas criações, se apresentando aos homens como ser corporal semelhante a todos nós. Vale dizer ainda que, para a reta compreensão da verdade apresentada na Bíblia Sagrada, na forma de figura e símbolo pela necessidade humana, é necessário profunda meditação, porém, é preciso observar aqui que as ditas expressões figurativas ou simbólicas contidas nos textos bíblicos não se devem meramente à natureza da verdade espiritual, à maravilhosa relação entre o invisível e o visível, mas também ao fato de que tal linguagem se torna mais apropriada por ser a mais famosa e expressiva maneira de comunicação entre o Criador e sua criação.
leva ideias à mente com muito mais clareza que a descrição material, positiva, comum e natural. Encanta e diverte a imaginação, ao mesmo tempo que instrui a alma e fixa a verdade na memória, alegrando o coração de cada ser humano que passa a compreendê-lo. Ignoram o assunto aqueles que acham que a Bíblia Sagrada, por ser revelação divina, deveria ter sido escrita no estilo da aritmética ou da geometria. Não enlouqueceu Deus, por sua sabedoria, a sabedoria do mundo? Notemos, pois, em resumo, que os textos bíblicos, tratando de temas que abarcam o céu e a terra, o tempo e a eternidade, o visível e o invisível, o material e o espiritual, foram escritos por pessoas das mais variadas natureza e em épocas tão remotas, em países tão distantes entre si e no meio de gente de costumes tão diferentes e em linguagem tão simbólica que facilmente se compreenderá que, para a reta inteligência e compreensão de tudo, é de grande importância o bom e dedicado estudo da hermenêutica. Daí, então, a importância deste curso que nós estamos levando para você aqui na nossa plataforma, tentando esclarecer e colocar para você o mais precisamente possível, aproximar, instrumentalizar você para que você possa, através desses estudos, a partir desses estudos, você possa ter uma maior compreensão da Bíblia Sagrada, dos seus textos, praticando uma hermenêutica séria e de qualidade, que você possa elucidar, então, todos os elementos incógnitos que existem nos textos sagrados, ok? Então, a importância de se estudar não só os fatos das linguagens simbólicas, dos fatos enigmáticos que existem na Bíblia, também é interessante e importante que se estude a história de como tudo começou. E este será o primeiro módulo direto do nosso curso, para que, contando todo um período histórico, do período de Malaquias até o ministério de Jesus, fazendo uma história, pontuando os fatos mais importantes da história do cristianismo, e depois, então, só depois entraremos diretamente nos estudos hermenêuticos. Então, encerramos por aqui. Bons estudos a todos e nos vemos na próxima aula, se Deus quiser.